Olha, existe um grande debate hoje contemporâneo sobre as redes sociais, sobre como a internet impactou a vida das pessoas e as coisas, se fala muito das coisas negativas das redes sociais. Eu acho que a gente precisa refletir sobre isso, mas eu pessoalmente tenho experiências muito boas com a internet e com as redes sociais hoje. Primeiro eu conheci meu marido pela internet, isso em 2001, então a internet me trouxe o grande amor da minha vida. E recentemente, mais com o advento de Facebook, Instagram, eu tenho feito bons amigos. E hoje eu tô aqui com uma amiga muito querida que eu conheci através das redes sociais e eu cheguei até ela por conta dos lindos desenhos, das lindas ilustrações que ela faz. Essa é a Ana Paula de Souza. Tudo bom, Ana? Tudo. Obrigada por me receber aqui no seu apartamento, esse lindo apartamento. É um prazer. Quando eu vi teu trabalho na internet, eu falei, nossa, que artista, que sensibilidade, que traço lindo. Eu nem imaginava que por trás da artista estava uma acadêmica, uma professora da FOP, uma doutora em genética. Me explica uma coisa, qual é o elo que existe entre ciência e arte? Porque muita gente não consegue fazer essa conexão. O que tem que une a ciência e a arte, no seu caso? Bom, Cris, eu acho que todo cientista é um pouco artista e todo artista também é meio maluco a ponto de poder ser um cientista, como aconteceu no meu caso, né? As pessoas se espantam e esse espanto ele vem dos dois lados, tanto quem me conhece como a Ana, a menina que faz as ilustrações e de repente descobre, né, ela é uma acadêmica, como também os meus colegas que me conhecem já como uma acadêmica e nem imaginavam que eu desenhava e hoje descobrem os meus desenhos. Como assim você desenha, né? Uma orientadora de doutorado, né? Uma pessoa que faz parte de bancas, dentro da Unicamp, que é uma das melhores universidades do país, uma das melhores do mundo, né? É muito louco isso. E quem olha pra você e... Como é que é isso? Eu acho que assim, primeiro que é uma coisa, o desenho é uma coisa muito nata em mim. Eu falo que eu nasci desenhando. Minha mãe conta que quando eu tinha uns 2 anos de idade, isso é uma realidade mesmo, eu rabiscava. E ela tem até hoje todos os cadernos de receita dela. Ela tem desenhos meus em todos os caderninhos de receita dela. Você acha que a gente nasce mesmo com esse talento? Eu acho que alguma coisa já existia. Tem uma sementinha lá, né? Alguma coisa existia, porque era uma facilidade. Era uma facilidade. Com os 9 anos, 9 para 10 anos, minha mãe começou a perceber um pouco mais isso, porque eu comecei a desenhar realmente figuras humanas. Mas eu já tinha essa facilidade para o desenho, isso já tinha sido percebido. Desde a escolinha, pré-primário, primeiro ano, meus desenhos iam para aqueles concursinhos de escola pública, porque eu sempre estudei em escola pública. Mas com os 9 para 10 anos, assim, uma facilidade para desenhar figura humana começou a aparecer. Hoje você faz, depois nós vamos falar sobre isso, as figuras relacionadas à moda, mas sempre com figuras humanas, mas você gostava de desenhar humanos mesmo, a sua predileção era essa já naquela época? Por volta de uns 10 anos, sim, começou a aparecer essa tendência aí para desenhar rostos, eu gostava muito de desenhar rostos, e aí eu fiz um curso super rápido de estilismo, coisinha de 6 meses, assim, onde eu aprendi a desenhar a dimensão do corpo humano, né, o croquis do estilista, o que ele usa. Foi muito rápido realmente, mas me deu essa noção de dimensão do corpo humano. Só que naquela época eu já estava assim, vésperas de vestibular, desenhando muito, né, para as amigas e tudo mais, mas eu não tinha, eu não imaginava, eu não me imaginava numa faculdade de artes, nada, até mesmo porque meu pai naquela época não teria condição de me manter fora de Piracicaba, não teria condição de pagar uma faculdade privada. Como eu falei assim, eu sou uma doutora que sempre estudou em escola pública. Eu fiz pós-doutorado sempre estudando em escola pública. Assim, eu devo muito da minha educação a esse país. E tenho muita consciência disso. Então, e hoje, certamente, alguma preocupação também. Total. Conhecendo do que eu já te conheço, da sua visão de mundo, como nos preocupa, né? Tudo o que acontece. Total, né? Porque a gente tem verdadeiras pérolas dentro da universidade,
no decorrer da nossa conversa até a gente vai, talvez... Mas vamos chegar, eu tô vai nesse chegar. momento, quero que você termine de vai contar. chegar nesse momento, então, talvez. você fez toda a tua brilhante trajetória acadêmica, quer dizer, estudantil dentro da escola pública. Dentro da escola pública. E aí não tinha como falar, vou fazer artes. Nós somos, Não. você é mais nova que eu, mas a gente é de uma geração, eu tive amigos artistas, tenho amigos artistas que eram músicos maravilhosos, eu fui da área da música, né? Eu estudei música há muito tempo. E essa galera não ia fazer faculdade de música justamente por isso, porque os pais tinham aquela preocupação, mas o que ele vai ser? Vai ser músico? O que ele vai ser? Foi fazer engenharia, foi fazer medicina, foi fazer, enfim... Exato. Né, biologia, qualquer outra coisa, mas acabaram todos voltando para música, isso é muito interessante. Eu acho que a gente faz parte de uma geração que amadureceu muito cedo. Porque por volta dos 17, 18 anos, o que eu vejo hoje muitas vezes, esse sofrimento às vezes da juventude, o que eu vou ser feliz, eu não vou ser feliz. Não, a escolha aos 17, 18 anos, ela foi muito consciente, muito focada. Não, eu gosto muito de desenhar, mas eu não tenho como escolher essa carreira para a minha vida agora, nessa década pelo menos. Então eu mirei naquilo que era a minha segunda opção, que eram as áreas biológicas, que eu já tinha uma certa paixão também por biologia, genética me encantava muito. Eu tenho uma história muito engraçada, porque eu prestei naquela época odontologia, biologia, agronomia, tudo em Piracicaba. Então, assim, o meu hall de opções era Piracicaba, e tudo pública. Uhum. Eu passei nas três universidades. E a minha primeira opção foi, eu vou fazer agronomia. Porque agronomia tem um departamento de genética forte. Então, eu vou fazer agronomia. Fiz muito matrícula, tomei trote na Exalc. Mas logo na sequência, a Unicamp soltou o resultado do vestibular e eu estava lá, aprovada em odontologia, 55 candidatos por vaga. E eu pensei, não vai ter como dizer não. Falei assim, vai ser odonto. Minha mãe, não vai dar certo, não vai dar certo. Você não vai conseguir aguentar ver sangue e tudo mais. Falei, não, vai dar certo sim. E a primeira semana de aula, eu já tive aula com um professor de genética. E na primeira semana de aula eu já percebi, eu tô aqui para isso. Era o que você queria. Eu falei assim, eu não vou ser dentista. Apaixonante mesmo. É apaixonante. E é uma área da ciência hoje que está numa verdadeira explosão. Quer dizer, ela está sempre em evolução. Sempre, tudo se descobre hoje, sempre. tudo a partir da genética, Sempre. né? Exames médicos, coisas que vão ainda trazer grandes avanços para a humanidade, partem da genética. Sempre. Isso deve ser fascinante, Sempre. né? E a genética, ela tem essa coisa justamente da curiosidade. Aí é que eu acho que vem o elo com a parte da arte. A curiosidade, a criatividade. Porque para você ser um pesquisador, você tem que ter muita criatividade. Para você bolar, planejar como eu vou tentar responder uma pergunta científica, você tem que ter criatividade. Porque senão você é tão somente um plagiador de ideias. É porque você levanta uma hipótese. Você levanta uma hipótese. Né, para estudar e confirmar e exatamente. Uma tese. E você tem que ter um delineamento, você tem que delinear uma estratégia para conseguir chegar até lá. Então você tem que ter um pouco. Tem que usar muito a criatividade. Isso, dessa criatividade. Então ali acho que os meus dois caminhos se unem. A criação dentro da arte e a criação dentro da parte científica. Mas é uma coisa muito engraçada também, né? Como 20 anos depois, eu durante muito tempo deixei a parte dos desenhos muito de lado, me dediquei realmente à parte da ciência, estava lá a sementinha. Então, você alcançou o ápice da sua carreira acadêmica, correto? É o ápice, né? Ainda você não seria livre docência? A livre docência, ela é o maior título que a gente tem no país. Então, assim, eu sou livre docente, é o maior título. Uhum. Mas na carreira acadêmica, o professor titular é o maior nível acadêmico. Então, eu ainda não sou titular, eu estou um degrau abaixo. Seria o meu próximo. Aí seria o ápice da carreira, realmente. Você explodiu nas redes sociais, então, né? Todos nós que estamos na comunicação, que gostamos de moda, que gostamos de arte, que estamos nas redes... A gente foi olhar quem é essa Diana Illustrations, que é o seu perfil dentro do Instagram, né? Que eu me encantei, porque eu não sei desenhar absolutamente nada, né? Se é um tipo de inteligência, eu sou zero nesse tipo de inteligência. Desenhar não é a minha área. Você começou a falar das redes sociais, né? Como a gente tem que ter cuidado, mas como também tem muita coisa muito interessante, muitos tesouros lá dentro.
Eu acho que foi por conta das redes sociais também, porque a internet bota você no mundo, né? Então, de repente, Instagram, eu comecei a achar vários perfis de ilustradores fora do país. E aí, eu olhava, nossa, eu quero desenhar como ela. Aí eu levo a outra, não, eu quero desenhar como ela, e eu vou desenhar. Eu voltei a desenhar porque o desenho de outros artistas começou a me encantar de novo tanto. Não, eu vou voltar a praticar. Começou a palpitar. A palpitar, eu vou voltar a desenhar, então voltei de novo por papel. Vamos desenhar como, né, no modo analógico. Você sabe que eu sou como jornalista, eu sou uma grande também admiradora. Eu gosto muito das capas da Vogue, as capas antigas da Vogue. Eu sempre pesquiso o Pinterest, sempre traz muita coisa, né? Muito legal. E eu, no final de 2018, né, Ana? Eu tinha uma revista Tutti para fazer. As pessoas sabem, eu sou editora da Tutti, que é feita pelo MBM, Escritório de Ideias, do meu amigo Bruno Chabochumbi. E eu queria uma capa, era uma revista de fim de ano, eu queria uma capa arrasadora. E eu tive a ideia de consultar a Ana, se a Ana poderia fazer uma capa pra gente, que é essa aqui, que eu acho que é uma das mais bonitas da minha carreira, assim, né, como editora. Foi uma grande alegria ter você colaborando com essa capa, porque ficou do estilo que eu sonhava em fazer, sabe, para uma capa de revista, lá no estilo Vogue. Nossa, então, assim, eu tenho muito orgulho desse trabalho, e eu fico muito feliz de ter extremamente lisonjeada, Cris, assim, para mim é uma honra, na verdade. Na verdade, para mim é uma honra estar aqui tendo essa conversa com você. É uma honra para mim. É que a gente tem muitas afinidades, né? Por isso que eu falo, realmente eu tenho muita sorte nas redes sociais, porque assim como você, conheço outras pessoas, eu tenho esse radar bacana de encontrar mesmo. Acho que é a energia, a vibração, né? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. A gente merece, eu mesmo, acho que sim. Eu acho que o universo conspira a favor, né? Como dizem. Então, pra mim, tá sendo uma alegria também. Você é uma mulher, Ana, uma consciência muito forte, assim, do seu papel. Você falou de escola pública, a gente tá falando aqui de ciência e arte. A gente começou 2020. Para onde você acha que a gente está caminhando, Ana? Para onde o Brasil está indo dentro da ciência e dentro da arte? Olha, inclusive dentro da FOP, atualmente eu sou a coordenadora de um dos programas de pós-graduação. E a gente viveu cenas muito tristes esse ano. Porque... Esse de 2019 que passou. Exatamente, exatamente. Porque até recentemente você escuta as falas, né? Totalmente assim, sem consciência de que dentro da universidade o aluno faz qualquer coisa menos estudar. Dentro da universidade nós temos alunos que têm aquilo às vezes como ganha-pão deles, inclusive, porque o aluno de pós-graduação, inclusive, ele é para o orientador, para o professor, para o pesquisador, a mão de obra dentro do laboratório. A gente cobra a exclusividade dele, a gente cobra que o aluno esteja ali das 8 até as 18 horas, trabalhando dentro de um projeto de pesquisa. E ele ganha para isso uma bolsa que vai, no mestrado, de uns R$2.000 até um doutorado de uns 4.000. Ou seja, a gente está falando de um profissional já formado, fazendo pós-graduação, fazendo ciência, que ganha entre R$2.000 a R$4.000. E ciência para salvar a vida das pessoas. Exatamente. Nós estamos falando de saúde, nós estamos falando, né, de evolução da ciência, exatamente, de evolução da humanidade, né? Exatamente. A humanidade só evoluiu, né, à medida que houve pesquisa nos vários campos, especialmente na ciência da saúde. E esse aluno, ele não tem outro ofício, ele está lá em dedicação exclusiva, ele está sim trabalhando, ele está estudando coisas que a maioria das pessoas na sociedade não tem noção do grau de exigência. Esse aluno ele tem que falar inglês, esse aluno tem que falar espanhol. Esse aluno tem que dominar ferramentas que não são ferramentas de informática, porque praticamente hoje a gente está no mundo de bioinformática e esse aluno é chamado de vagabundo, maconheiro, de maconheiro e de que não estuda. Então, assim, Cris, a gente teve situações esse ano do aluno assim defender uma tese de mestrado e tá ali, olha, você tem que defender nesse dia.
porque a gente corre o risco do governo recolher bolsas e você não ter uma bolsa de doutorado e depois não ter como se manter, porque esse aluno ele paga aluguel, ele come, ele paga transporte, com essa bolsa que ele recebe. E o aluno defendeu, e a hora que você foi implementar a bolsa no dia seguinte, o governo tinha recolhido a bolsa. E você ter na porta da sua sala a pessoa chorando. E eu estou olhando o aluno, ali eu não estou olhando o aluno, eu estou olhando uma pessoa que tem que pagar as contas dela, que tem que pagar aluguel, que veio de uma outra cidade para cá para isso. Né? Que sonha! Eu tenho alunos, Cris, eu tenho um aluno que acabou de ingressar no mestrado e ele não vai ser um cirurgião dentista, ele quer trabalhar com câncer porque o pai dele morreu de câncer. Acabou de engatar um mestrado, ele quer trabalhar com câncer, ele entrou na faculdade de odontologia, mas ele perdeu o pai com essa doença. Então, para ele agora, ele tem na cabeça dele, não, eu quero trabalhar com isso. É uma questão de honra, de filosofia, de propósito, né? De vida. Eu sei, ele sabe que ele não vai ser, ele sabe que ele não vai ganhar muito dinheiro, porque nenhum cientista, nenhum professor enriquece nesse país. Não. Nesse país não é assim como as pessoas imaginam. É um propósito de vida, é quase um sacerdócio. Como é que é as zebras gordas, né? Que ele chamou de zebras gordas. Professor que tem minimamente um bom salário, que é o mínimo que o professor pode ter. Um professor titular, que é o maior salário, que não chega nem aos pés de um salário de um político no país, ele leva 30 anos para chegar nesse salário. É uma carreira, né? Ele faz uma carreira. Degrau, exatamente. Não é, né, exatamente. Ponto A pro ponto Z, exatamente. Né? E para chegar lá, ele faz uma graduação, ele faz um mestrado, ele faz um doutorado, ele faz um pós-doc, ele faz livre docência. Ele faz vários pós-docs, na verdade, porque os pós-docs não se limitam a um. Ele faz um concurso para se tornar titular, leva 30 anos. Eu acho assim, quem não quer, após 30 anos, chegar num ponto. Tem um mínimo de conforto, de né? conforto. De dignidade. Exatamente. Né? Qual o problema de um professor chegar? Com contribuições substanciais à evolução do país, à ciência, né? Exatamente. E sem contar a arte, né? Também a censura, né? Os filmes sendo tirados de cartaz, uma Fernanda Montenegro achincalhada. É uma pena. Um Chico Buarque de Holanda, né? É uma pena. Uma tentativa de se humilhar, um gigante. Quer dizer, a gente tem que só esperar, ver. Eu acho que a gente tem que rever muitos conceitos nesse momento, muitos conceitos. Eu acho que a gente tem que ter um resgate. Inclusive, foi tão engraçado, porque assistindo, inclusive, o filme da Hebe, que acabou de ser lançado no ano passado e tudo mais, eu assisti alguns trechos. Mostra muito a década vivida pela apresentadora, os artistas naquele contexto. O que era a sociedade naquela época. A gente está falando de evolução de pensamento mesmo. Civilidade. De evolução da humanidade. De olhar o próximo. De olhar o próximo mesmo com um olhar assim, mais caridoso e de dar valor às vezes realmente. Né? Eu vi há um tempo atrás que acho que na Dinamarca, dos países escandinavos, as crianças estão aprendendo em sala de aula sobre empatia. Falta empatia no mundo, a gente está perdendo isso. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? E quando você se coloca no lugar do outro, você assume ou sente as dores dele e tenta, né? Exatamente. Caminhar junto. Exatamente. Né? E como está faltando isso? E para onde cada vez a gente se afunda mais nessa falta de empatia. Você sabe que, assim, se eu olhar para a carreira acadêmica, o que a carreira acadêmica ela me ensinou, e eu acho que isso foi um ensinamento muito importante para a minha vida, é você aprender a ter olhar crítico, pensamento crítico e imparcial às vezes. Isso é algo que a gente é meio que treinado dentro da academia. Para sempre você ter esse olhar investigativo em cima dos pensamentos. Isso. Porque a gente vive numa era de fake news. Nossa, terrível, né? É? E ser imparcial não significa não ter lado, mas significa você analisar. Buscar a clareza, analisar, né? Ver que as histórias todas, eu como jornalista também aprendi isso, que toda história tem no mínimo dois lados, né? Uhum. Então a gente tem que ter esse olhar mesmo, ter essa visão crítica, né?
fugir do senso comum. A gente está atolado no senso comum. Exatamente, né? exatamente. Está sendo sufocado pelo senso comum. A gente está muito raso, na verdade. Raso. Muito raso nos pensamentos. Os pensamentos, eles devem ser mais aprofundados. E a gente está vivendo uma era onde a população, de uma maneira geral, ela está sendo conduzida, seja por diversos meios, né? A gente está com essa tendência da gente ser conduzido. Ela precisa ter um líder, ela precisa ter um herói, ela precisa, né? E isso não é um fenômeno brasileiro, não, é um fenômeno mundial. Eu quero, para finalizar, voltar a falar um pouco sobre a arte, né? Nós estamos em 2020, começando aí 2020, o 2020, eu disse que é o ano das parcerias, a numeróloga que a gente entrevistou na passagem do ano disse isso, é o ano das parcerias, é o ano de usar verde. Você gosta de verde? Adoro! Então, a gente tem que usar verde, eu também que eu me propus a encher meu guarda-roupa com peças verdes. Mas eu quero saber de você, o que você está pensando para 2020? Você tem planos maiores para o seu lado artístico? Cris, olha, a vida resgatou esse meu lado artístico de uma maneira quase que inconsciente. A vida foi resgatando. Como é engraçado, né? Durante 20 anos eu fui para esse lado acadêmico, mas a sementinha estava lá e a vida, ela resolveu esse problema. Então, vamos trazendo, né? É isso que você gosta? Parece que é um presente até. Que delícia. Então, assim, de uma maneira muito tranquila, eu tenho sim, o que a vida abrir de portas para mim, eu sempre fui uma pessoa assim, se o copo se ele tá metade cheio ou metade vazio, não, ele tá metade cheio. Ótimo. Sabe, eu não sou, visão sempre muito positiva. O que a vida trouxer de muito interessante, eu agarro e tento sempre explorar da melhor maneira. É o que eu digo, colocou amor na coisa? Colocou amor. Colocou amor. Os frutos virão. Exatamente. Né? Quando eu fui pro lado da ciência, teve muito amor. Do lado da arte também tem muito amor. Então, faço com muito prazer. Coloco realmente as minhas melhores vibrações naquele momento de execução ali dos desenhos. É com muito carinho, é com muito prazer mesmo de estar ali desenhando. Então, assim, a vida, ela me deu de presente esse talento. A vida também me deu de presente o lado acadêmico, pelo qual eu sou extremamente grata. Você construiu sua vida com isso. Exatamente, né? Exatamente. Dentro da universidade pública, dentro da escola pública, onde eu tive, diga-se passagem, excelentes professores. Dentro da escola pública. Verdadeiros mestres, que eu guardo aqui alguns nomes que até hoje, se eu encontrar pela rua, reconhece, abraça, assim, esse valor, sabe? São realmente pessoas especiais. E eu acho que a gente tem que ter esse pensamento. Acho que quando a gente tem esse pensamento, mas sempre o copo está sempre meio cheio, as coisas fluem. Vem. As gratidão e tudo que vai com gratidão volta pra gente, né? Eu acho que é bem por aí mesmo. Obrigada, Ana, por me receber aqui, a minha equipe toda. Obrigada mesmo. Eu que agradeço de coração mesmo.